Fraternidade. A diretriz de Deus para a nossa vida é amar o próprio Deus e amar o próximo. E tem tanta gente que não percebe a importância da fraternidade para a nossa querida humanidade. Por isso, com muita razão, 1 João 4,20 diz que aquele que não ama ao seu irmão, a quem ele pode ver, não pode amar a Deus a quem ele nunca viu. Por isso, é muito importante nessa conversa que muitas vezes está cheia de maldade que a gente mude o nosso caminho e aprenda de fato o que significa fraternidade. Olá, seja muito bem-vindo à celebração da IBNU. É uma alegria te ter aqui conosco. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Vamos ter um momento aqui muito especial de adoração, de celebração, de ensino das Escrituras. Vem celebrar com a gente. Ninguém como Jesus, não há ninguém como
E atenção, neste domingo 11 de dezembro, a nossa celebração IBNU mudou de horário. Não será pela manhã, não haverá nada às 10 horas da manhã, mas a nossa celebração com musical especial de Natal, musical multilingüe, o Rei da Glória, às 17 horas. Você está convidado, leve os seus amigos, familiares, venha fazer conosco esta celebração de Natal, celebrando o nascimento do Salvador. Não se esqueça, neste domingo, dia 11, às 17 horas. המהלי בשמה בשפעפיה אמירת וישתרתו ויביטלו ויתעדלתו ויפתה וילעניה ילימותי בדלי ושלקלי המהלי בשמה בשפעפיה عمري ويتشردوا أبدا ويقبلتوا ويفتح ويلعنيا يا إلهي أنا مش فليك يا إلهي أنا ميقمليك يا حمل مبوخ أني يا إلهي أنا مش فليك يا أنا بيخملك يا حمل مبوخ هني ويكلي ويكرامة ويبهلك أكلامة سلطانة ويحاري ليك الرؤى والشمال مبش أبرك كمال نبتا بيران راري ويكلي ويكرامة ويبرلي كرامة سلطانة بيتحرري ليك الرؤى ويا الشمال مبش أبرا جمال نبتا بيتحرري يا إلهي أنا مش فليك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل مبوخ أني يا إلهي أنا بيشفلك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل
Que alegria nós podemos estar na presença do Senhor. Que bom, que grande privilégio nós podermos celebrar ao nosso Deus. Vamos agora colocar as nossas mentes, os nossos corações, agradecer e também entregar a Ele todas as nossas preocupações, para que Ele possa agir em nossas vidas. Nós convidamos você agora para esse momento de oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso e o Senhor provê, Pai, todas as nossas necessidades, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, antes de tudo por causa da salvação que o Senhor nos oferece em Jesus Cristo, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe o coração de cada um que esteja assistindo, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso e porque o Senhor cuida das necessidades mais íntimas de cada um, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a palavra que será pregada, Deus, e que cada um possa ser alcançado das formas que só o Senhor conhece, ó Deus. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Last night put a heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world has a way of showing me. Some days it'll lift you up, some days it'll call your bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you. on my darkness day, when we lose and fade, Tell me, no, it ain't gonna change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. They comfort me when I'm beat down broken, hold my heart when it's split right open, turn these eyes to my soul protector, break the will of this born defector. Cause all I know is you're my only hope. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you. on my darkness day, when we lose and fade, no, it ain't gonna change. I just need you. Oh Lord, I need you. Yeah, I just need you. Closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, on my darkness day, when I lose and fade, no, it ain't gonna change. Oh Lord, I need you. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, Yeah, I need you. on my darkness day, when I lose and fade,
Celebração IBNU, momento de estar em sintonia para agradecer a Deus, para celebrar as bênçãos e procurar entender a palavra divina, a diretriz para a nossa vida que nos é dada da parte do Senhor do Universo. E hoje nós vamos falar a respeito do Plano das Nações Unidas. Uau, que história é essa? Existe Nações Unidas na Bíblia? Em algum lugar se fala sobre isso? Que coisa diferente é essa? Vamos ver. Vamos começar refletindo sobre esse tema, lendo o Salmo de número 67. O texto bíblico diz o seguinte, ele começa trazendo aí uma introdução litúrgica que diz: para o mestre de música, com instrumento de cordas, um salmo, um cântico. E o texto diz: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Esse tema das nações ou dos povos na experiência humana tem sido um dos temas mais dolorosos, desafiantes e, por que não dizer, problemáticos. Por quê? Porque através dos séculos nós temos visto que a diversidade da realidade humana, com toda essa antropologia multifacetada, tem servido muitas vezes para uma tentativa de diferenciação entre os povos, para tentar dizer que de alguma maneira um grupo étnico, um determinado perfil dito racial, uma determinada cultura, tem de alguma maneira um perfil que representa algum tipo de protagonismo diferenciado em relação aos outros povos. E é interessante a gente ver isso, porque essa discussão ela passa em primeiro lugar pela questão da identidade de cada povo. Afinal de contas, o que é um povo? O que é uma nação? O que é uma etnia? O que é uma cultura? Essas coisas às vezes não são tão claras assim. E então, na tentativa de definir a sua identidade, há muitos elementos que fazem parte desse processo. E é curioso, por exemplo, que a gente tem uma série de nações, que são nações-estados nos dias de hoje, cuja, vamos dizer, existência é bastante recente. Países assim que a gente até parece que reconhece a sua existência por séculos, como a Alemanha e a Itália, só tiveram a sua unificação há 150 anos. Antes não existiam como nações como nós as conhecemos. E é curioso que na história humana, nessa tentativa de definir a sua identidade, cada vez que um povo, por alguma razão, tinha alguma espécie de sucesso econômico, organizacional, político, militar, era comum o surgimento de impérios avassaladores que saíam conquistando, destruindo e escravizando os demais que eram diferentes. Isso é tão grave, tão sério, tão problemático, que nós vemos esse
elemento presente até na narrativa bíblica, vemos isso na história antiga e até em tempos modernos, quando nós tivemos o que geralmente descrevemos como um desenvolvimento, um progresso civilizatório. Aí sim nós vemos esse cenário ainda mais problematizado. Mesmo as grandes potências, por exemplo, do continente europeu, a gente conhece a história, né? Desde o século XVI, não só eles continuaram naquilo que sempre foi praticado na Ásia, na África, nas Américas, na própria Europa, eles continuaram a prática de escravidão e caminharam na direção de legitimação dessa postura, até numa defesa explícita do racismo. E esse tipo de comportamento se tornou tão complicado, tão sério, que nós tivemos talvez o desdobramento mais problemático disso quando isso ganhou, entre aspas, uma espécie de legitimidade científica. E isso aconteceu, talvez o ápice desse tipo de movimento nós vimos no nazismo, quando se defendia um extermínio de um grupo étnico, de uma raça, supostamente com base naquilo que teria sido uma chamada pesquisa científica. Então veja que coisa de louco esse negócio. E a gente pergunta, e tantas pessoas já me perguntaram, mas por que tem o chinês, o russo, o alemão, o americano, o africano, o ameríndio? Afinal de contas, não era bom se fosse todo mundo mais ou menos a mesma coisa? Pois é. O que é que a gente vai ver na Bíblia? Vamos começar. Esse Salmo 67 é muito interessante. Primeiro, a gente descobre que ele faz parte, né, desse grande inário do Israel antigo, esse inário que foi organizado liturgicamente no pós-exílio, por isso que nós temos esses cabeçalhos introdutórios que têm esse perfil litúrgico, e ele faz parte de um grupo de 4 salmos que estão entremeados em função de temas semelhantes. Então a coisa, na verdade, começa com 65, 66 e vai até o 68. E o que nós vemos aqui chama a atenção. Tudo indica que esse salmo, conforme a gente lê, no versículo 6, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe, parece que é um momento de celebração, alguma comemoração, talvez, por exemplo, na época de Pentecoste, exatamente aí em Shavuot, né, quando está se celebrando a colheita e está se reconhecendo que isso é bênção de Deus. E nós sabemos que também esse salmo liturgicamente está situado em que momento? No momento quando parece estar acontecendo o final de uma celebração litúrgica, de modo que está se solicitando a bênção de Deus. Por isso, é muito interessante ver essa frase, que é uma frase que a gente lembra a partir da bênção sacerdotal que aparece lá em Números capítulo 6. Então, que o Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quer dizer, é uma linguagem muito bonita, muito especial, essa questão de que a plenitude do agir abençoador de Deus se expressa a nós a partir desse resplandecer do rosto divino. Quer dizer, o rosto divino é a maneira, assim, metafórica de estabelecer essa relação de identidade e proximidade com Deus, e de maneira ainda mais poética e poderosa, o resplandecer do seu rosto sobre nós. Que coisa extraordinária esse pedido da bênção de Deus. Mas a pergunta que vem para a gente é: vai abençoar? Abençoar por quê? Por que abençoou? Abençoou por quê? O que está envolvido nisso? Muita gente imagina, exatamente em função desse discurso limitado, desse discurso de circunscrição de limites, né? Dessa mentalidade onde cada um olha a sua peculiaridade, particularidade e diz: está vendo como de alguma maneira eu sou melhor fisicamente, eu sou melhor
etnicamente eu sou melhor, em termos de inteligência eu sou melhor, eu sou, entre aspas, mais apto do que os outros, né? Que é essa grande bobagem, uma infantilidade presente em muitos grupos e pessoas até hoje. É interessante que esse tipo de coisa poderia atingir a comunidade do povo de Deus. Aliás, muitas vezes você vê esse tipo de percepção indevida no antigo Israel e até mesmo na comunidade dos que se afirmam ser discípulos de Jesus, que sem entender muito bem a razão da bênção, eles imaginam, olha, a gente é mais legal do que os outros, por isso que Deus está querendo fazer coisas boas para a gente. Deus já tinha avisado Israel, olha, vocês não foram abençoados por razão nenhuma, vocês na verdade eram o menor dos povos, não havia nenhum currículo suficiente para que eu pudesse fazer qualquer coisa em favor de vocês, porque vocês eram especiais. Por isso o texto vai numa direção inesperada. Quando a gente lê, né, e vê aí essa bênção, puxa, Deus cuidou de nós, a colheita vai chegar, vai dar certo, a luz do seu rosto vai resplandecer, para quê? Para que sejam, atenção, conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Você viu bem que coisa interessante? Então a gente começa a pensar que a razão de ser da bênção, ela é fundamentalmente missiológica. E essa missiologia que as pessoas devem ter conhecimento de Deus e, nesse sentido, não tem ninguém melhor do que ninguém, isso se destina a todas as nações. E a gente começa a tentar ver por quê, de onde vêm essas ideias e por que elas se fundamentam. Então veja, por exemplo, quando nós olhamos para a questão das nações, a gente começa a ver isso com clareza pela primeira vez lá em Gênesis 10, versículo 31 e versículo 32. O texto diz o seguinte: são esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuído em suas nações conforme a história da sua descendência. A partir deles os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Ou seja, é curioso, porque quando a gente olha esse capítulo de Gênesis, a gente fala, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Porque no capítulo 11 é que tem a história da confusão das línguas, da Torre de Babel. Mas, curiosamente, capítulo 10 já fala da existência de clãs e línguas em seus territórios e nações. E é interessante que essa aparente inversão indevida do texto bíblico, ela é muito valiosa e importante. Por quê? Porque o capítulo 11 quer mostrar para nós que o problema não é exatamente a diversidade de pessoas. A diversidade de pessoas, ela existe já a partir daquilo que Deus fez na sua criação tão diversificada e multifacetada. Os descendentes de Adão e Eva ou de Noé claramente vão dar origem a grupos diversificados dos seres humanos. Então existe uma unidade, uma diversidade. É importante ressaltar isso para dizer que no final das contas, por mais que sejam distintos, no final todos os homens são irmãos biologicamente, o que a nossa, inclusive, análise biológica vai confirmar. E a razão por que isso aparece antes é para que ninguém pudesse imaginar que só existe diversidade antropológica por causa do problema de Babel. Ela aparece antes. E aparece antes, e aparece com esses detalhes tão interessantes, clãs, línguas, territórios e nações, para que fique claro que esses são simplesmente os descendentes de Noé. Para reforçar essa ideia muito valiosa e interessante, a gente ainda vai observar textos que chamam a nossa atenção e que aparecem na Bíblia e que a gente talvez olhando assim, né, não observa, né, a realidade que a diversidade antropológica do mundo é resultado da
criatividade extraordinária da parte de Deus. Por que isso é tão importante? Porque a gente entende que, no final das contas, todos temos uma mesma origem. No final das contas, nós temos essa realidade de fraternidade entre os povos. E, no final das contas, não existe nenhuma razão que justifique qualquer tipo de opressão e maltratamento sobre os outros em função disso. De forma que a gente lê um texto assim como Deuteronômio 32, né, que a gente talvez poderia entender, né, a eleição de Israel, o agir divino na Igreja de Cristo de maneira equivocada. Olha que coisa interessante, o Deuteronômio 32, 18, que diz o seguinte: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Estabeleceram para os israelitas uma conexão, dizendo que o Deus que agiu na história de Israel é o Deus que também dividiu toda a humanidade e estabeleceu fronteiras para os povos. Em conexão com isso, nós vamos ver o texto de Atos, capítulo 17, de uma maneira extraordinária, e é muito interessante ler esse texto, por quê? Porque nesse texto Paulo está exatamente falando num ambiente grego, ele que é judeu, agora ali em Atenas, no Areópago, falando da salvação universal. Paulo vai chegar e dizer, em Atos 17, a partir do verso 26, ele diz: de um só Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos ver que Deus não só é o Deus de toda a diversidade antropológica, mas é o Deus que também age no decorrer da história dos povos, no decorrer da sua presença nos diversos lugares, ou seja, não é só o Deus da criação, o Deus que tem a ver com a realidade biológica, mas também com a realidade histórica e cultural. Por isso é muito interessante e valioso a gente observar que todas as culturas refletem essa realidade que tem a ver com o Deus da criação e com o Deus da história. Num pensamento egocêntrico e limitado, é natural que qualquer grupo, para, vamos assim dizer, se valorizar, venha sempre imaginar que o nosso grupo é mais legal do que o dos outros. Aliás, já ouviu alguém falar assim, por exemplo, que Deus é brasileiro, né? Quem foi que inventou um negócio desse? Então a gente, né, que já é exatamente uma mistura, tem todo tipo de gente na formação do nosso povo, tem a coragem de dizer um negócio desse. Imagine só os outros. Então, diante disso, nós vamos entrando num caminho tão interessante que vale a pena a gente observar. Porque veja aqui como é interessante o que Atos 17 diz. Diz para nós que Deus fez isso para que os povos tateando talvez pudessem encontrá-lo. E mostra então uma caminhada das diversas culturas na sua sede espiritual, procurando de alguma maneira representar essa sede na busca de uma realidade que pudesse encher o seu coração. Quando os diversos povos, etnias, nações fizeram isso, de modo geral eles criaram uma relação com o sagrado muito limitada à sua particularidade. Por isso que os deuses das nações geralmente são deuses estritamente étnicos. São deuses, às vezes, geograficamente limitados. São deuses que têm uma aparência palpável que tem a ver com a realidade cultural daqueles que
criaram essa divindade? Exatamente porque o Deus que se revela a Israel não é meramente um Deus étnico, é um Deus acima do tempo e do espaço, é esse Deus transcendente, um Deus que não se configura nas limitações humanas e se revela a nós. Exatamente porque Deus é assim, é que o caminho do texto bíblico é um caminho de um plano divino para as Nações Unidas. Que coisa interessante e extraordinária, e a gente vai ver como é que o texto vai nessa direção. Por isso, no Salmo 67, que o objetivo é que sejam conhecidos na terra os caminhos de Deus, né? É bem interessante que ele começa o primeiro versículo na terceira pessoa, mostrando um desejo, e no segundo ele faz uma oração direta a Deus, que a tua salvação e os teus caminhos sejam conhecidos entre as nações, e ele vai para um passo adiante, convidando as nações para reconhecer a Deus por meio de louvor e adoração. Louvem-te os povos a Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça, guia as nações na terra, louvem-te os povos a Deus, louvem-te todos os povos. Isso está em total sintonia com aquilo que a gente vai encontrar na Escritura, em outros textos muito peculiares e especiais. Você lembra lá em Gênesis capítulo 12? Porque é muito interessante ler assim, o começo de Gênesis. O que a gente descobre lá? A situação do ser humano se mostrou irremediável. Ou seja, é uma queda depois da outra. É uma Copa do Mundo onde todo mundo sai derrotado. É um negócio assim absurdo, né? A queda no capítulo 3 é Caim e Abel, no capítulo 4 é o dilúvio de 6 a 9, é a Torre de Babel no 11, a gente já não sabe nem o que fazer, e Deus então aparece chamando um indivíduo conhecido como Abrão. E Deus diz para Abrão o seguinte, ele o convida a confiar nele, a seguir na direção onde Deus tem um projeto de redenção e salvação, e adivinha, um projeto das Nações Unidas. Que projeto é esse? Projeto muito especial. O projeto é que Abraão, por meio de você, isso é inclusive repetido lá em Gálatas, por meio de você serão abençoadas todas as famílias, todas as tribos, todos os grupos étnicos da terra. Você percebe? Muita gente às vezes não se liga no movimento, porque ele imagina assim, não, no Velho Testamento Deus fala só com Israel, chega no Novo Testamento, veio Jesus, aí abriu as portas para as nações, viveremos felizes para sempre, forever and ever, amém. Não, a coisa já está lá atrás. Abraão já recebe essa promessa. E até mesmo quando você vê a história de Israel, quando o povo sai do Egito, no meio deles já vem gente que entra nessa comunidade da fé. Até mesmo na história israelita antiga, vários estrangeiros como Raabe, Ruth, Naamã, fazem parte dessa caminhada. E a gente vê que esse florescer dessa ação de Deus na história israelita que transborda para as nações, vai se tornando tão poderoso, tão extraordinário, que com a vinda do Rei das Nações, do Messias, isso de fato vai se expandir por toda a parte. Essa bênção indica que não só Deus está por trás da criação, da diversidade antropológica das pessoas, desse mundo, dessa grandiosidade da experiência e realidade humana. Deus está por trás da história dos povos e Deus está por trás do grande projeto de salvação das nações. Impressionante. E quando falamos nessa salvação das nações, que salvação é essa? Nós vamos ver claramente
que a palavra divina traz uma reprovação às nações. Não porque são nações ou outros povos, simplesmente por causa do seu desvio, do seu afastamento, do seu caminho de distanciamento de Deus. E, aliás, não é um caminho somente das nações. O próprio povo de Israel também se deixa levar por uma relação de distanciamento e ruptura em relação a Deus. Então, nesse sentido, aparecem tantas vezes, a gente precisa observar isso, porque tantas vezes Deus está falando de maneira pesada dos babilônios, dos assírios, e falando dos filisteus. Parece que Deus está bravo com todos os povos da terra. Num certo sentido, está mesmo. Por causa de tanta maldade e injustiça, mas a salvação chegou. E como essa salvação chega? Ela chega com uma grande promessa. A promessa de perdão. Por isso é que o Messias, Jesus, que é o Salvador, que faz o sacrifício perfeito, também ele é chamado de o Rei das Nações. Por isso é que ele vai trazer de volta essa ideia do governo divino. Aliás, essa ideia é a ideia predominante que nós vimos aqui no próprio Salmo de número 67. Veja, que a ideia de louvar a Deus é porque nós vamos ver claramente a razão de ser desse louvor é porque Deus governa os povos com justiça, guia as nações na terra. Por isso é que há um motivo para exultar e cantar de alegria. Esse é o foco, quer dizer, o foco do governo divino que vem com essa salvação. E um dos problemas mais sérios dessa falta de salvação é o conflito entre os povos. Por isso que é interessante a grande visão assim do triunfo do reino de Deus é o fim da guerra, como você vê em Isaías capítulo 2, né, quando ali nós vemos as espadas transformadas em arado, né? Você vê as armas de guerra que agora não vão ter mais necessidade, né? Os povos virão a Sião aprender a lei divina, e isso é tão interessante porque essa distinção que a gente lê e não entende, por que o israelita ficava de um lado e os outros povos do outro, não era uma divisão étnica, não era um mero tribalismo, não era uma separação fundamentada em conceitos que muita gente tem hoje. A ideia tinha a ver simplesmente com o tipo de relação com Deus que essas pessoas estavam tendo, que não era uma relação adequada, prolífica, que pudesse estar em conexão com o projeto redentivo de Deus. Por isso, olha que coisa interessante, eu gosto de dizer e repito, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Temos duas passagens extraordinárias lá nos profetas que a gente talvez nem preste atenção. Uma está em Ezequiel, nosso Ezequiel 47, quando fala da redenção futura que atinge a terra de Israel e que tem a ver com um novo templo, tudo isso que a gente lê. Quando ele está falando dessa realidade de restauração futura dessa terra, a gente às vezes fala sobre tanta coisa e o elemento mais forte a gente não enxerga. Qual é o problema do povo de Judá? Eles estão na Babilônia, eles foram levados para o cativeiro. Ezequiel profetiza do ano 593 ao ano 571 a.C. E qual é o problema desse povo? Eles foram atrás dos ídolos das nações. E agora eles estão lá, lançados entre as nações. Quando a redenção chegar, isso vai se inverter. E agora, em vez de eles terem uma herança problemática no meio das nações perdidas, as nações receberão a herança que chega por meio deles. E olha só Ezequiel 47, diz o texto no verso 21, distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos.
vocês os considerarão como israelitas de nascimento junto com vocês, e a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano Senhor. Uau! É impressionante observar a ideia da redenção, que envolve o que na época era impensável, a inclusão desses gentios dentre aquilo que é chamado tribos do próprio Israel no momento da redenção plena que vai alcançar aí o desfecho de Ezequiel dentro da lógica do afastamento e da restauração que Deus traz. Isso é tão forte, que a coisa ainda é mais séria quando a gente lembra que Israel tem tipo um trauma, né, do seu sofrimento histórico. O que aconteceu com Israel no Egito? Eles foram escravos ali. O que aconteceu com o Reino do Norte na mão da Síria? O que aconteceu na mão da Babilônia? Acho que o sofrimento mais terrível foi exatamente Egito e a Síria. Mas olha o que diz Isaías capítulo 19. O texto termina dizendo o seguinte: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios para a Síria, os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: benditos sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Que coisa impressionante! Isso sim é o plano das Nações Unidas. Inacreditável. Quem poderia imaginar que os nomes dos povos tão claramente definidos como inimigos piores do povo de Israel, na proposta da redenção futura, fazem parte dessa tríade que tem a ver com esse projeto de redenção e de salvação que Deus prepara para atingir todas as nações de uma maneira única, extraordinária e diferenciada. Por isso é que a gente vai caminhar na direção que o texto bíblico nos apresenta. E que direção é essa? Duas direções finais vão aparecer nesse cenário aqui. Uma direção tem a ver, portanto, com a missão do povo de Deus, e a outra com essa glorificação final. Exatamente por causa disso, porque o Deus que criou as nações, que atuou na história diversificada das nações, com povos da Ásia, da África, da Europa, da Oceania, da América, de toda parte, esse Deus que agiu assim na história também é o Deus que providenciou a salvação e que trouxe a salvação por meio do Rei das Nações e que chama essa comunidade diversificada de gente de toda parte que agora é unida como um povo que é exatamente esse povo que é o corpo de Cristo, é a igreja, para estar comprometida com a missão. E esse compromisso com a missão é muito claro, por isso, desde sempre, Jesus deixa claro que esse evangelho deve ser pregado. A gente vê a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, né? Vocês devem ir pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, desde o início, a vocação da igreja primitiva era exatamente ter esse desdobramento para fazer esta grande festa das nações por meio da prática da missão. O que significa isso na prática? Significa que a gente deve celebrar a diversidade antropológica que Deus criou. Significa que qualquer atitude racista, atitude de tentativa de orgulho em função de qualquer característica ou qualquer momento histórico nosso é uma maneira de tirar a glória de Deus e da sua graça para a gente achar
que de alguma maneira fomos nós que fizemos isso e somos especiais sem que isso seja verdade. Significa que nós não estamos enxergando o agir divino e significa que nós estamos num caminho equivocado. O caminho é celebrar a unidade, celebrar a história, aprender de maneira especial com essa mutualidade, com esse multiculturalismo positivo do texto bíblico, diferente de outras propostas estranhas que possam surgir, e especialmente ter o foco para a obra da missão que deve atingir todo o mundo. Por isso, Jesus deixou claro em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, todos os povos, todas as tribos, e então virá o fim. Isso é tão extraordinário que, quando a gente lê o Salmo 67, a gente entra nessa vibe de adoração. Eu acho impressionante, não só o louvor, não só a exultação, porque vamos viajar comigo no tempo aqui. Você vai para o Israel antigo, você vai lá para o Templo de Jerusalém e nesse momento da história, muito provavelmente, a maneira, quando principalmente esse salmo foi cantado, foi nesse templo já reconstruído depois do exílio, por causa, né, de toda a configuração litúrgica. Você vê que tem um selá, uma pausa no versículo 1 e no versículo 4. E aí esse pessoal, nesse lugar tão pequenino, nessa limitada Jerusalém, depois de tudo que eles passaram, estarem ali cantando coisa do tipo louvem-te os povos, ó Deus. Claro que isso evoca uma época salomônica, mas mesmo assim, Salomão é café pequeno diante da realidade do grande mundo que nós temos. Como assim louvem-te os povos? E não é só o louvor e adoração, mas é o grau de exultação. É uma celebração tão forte que é exultem e cantem de alegria às nações. Num certo sentido, esse salmo evoca uma realidade que celebra esse domínio, essa realeza divina que aparece com tanta força, por exemplo, entre os salmos 93 e 99, e a gente vai ver que isso tem plena sintonia teológica com o que vai aparecer lá na frente no Apocalipse. Por que é tão importante que a gente faça já agora a festa das nações? Por que é importante que brasileiros, argentinos, americanos, colombianos, portugueses, alemães, suíços, angolanos, argelinos, marroquinos, israelenses, japoneses, chineses, coreanos, australianos, mongóis, gente do mundo todo esteja nessa celebração? Porque é o ensaio para o grande coral. Essa criatividade divina que passa pela realidade biológica e que faz toda essa trajetória histórica e que está alinhada com o projeto de redenção, ela vai chegar para a gente dizendo o quê? Apocalipse 7, verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro. A redenção que atinge gente de toda parte é tão impressionante. Eu já vi gente da Oceania, eu já vi gente na Ásia, na África, em lugares diferentes, na Europa, nas Américas, e é tão extraordinário ver gente adorando e louvando com um rigor, com uma atitude reverente, assim, tão impressionante, ao mesmo tempo com efusividade, com movimento corporal. Em outros lugares
Esse coral, eu vou dizer o seguinte, eu não sei como é que vai ser o ensaio, não sei como é que vai ser essa afinação, mas vai ser qualquer coisa de quase parar o coração. E, finalmente, em Apocalipse capítulo 15, quando a gente vê essa vitória final, por que ela é feita, a gente lembra aí, já que a gente está lá lembrando do que Deus fez no Antigo Testamento e o seu triunfo pleno no Novo, os remidos cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. E aí sim, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Eu não sei como vai ser isso, mas eu não paro de pensar e até mesmo sonhar que tipo de experiência será essa, que não só nos atingirá tão profundamente no nível individual, no nível dessa grande comunidade, dessa criação extraordinária da parte de Deus, que é o ser humano feito à sua imagem e semelhança, com toda essa rica diversidade diante do Senhor do Universo. Eu nem sei o que dizer, nem sei como expressar o que fazer enquanto a gente está aqui a esperar. O que a gente pode dizer é que a vitória final da redenção, que atinge toda a nação, porque a justiça e a salvação chegaram na sua plenitude. Louvado seja para todo sempre o Rei das Nações, o triunfo final do Senhor do Universo com o seu grande plano das Nações Unidas. O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? O Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações,
Hoje nós falamos sobre os planos de Deus aí para todas as nações, para as Nações Unidas, que todos louvem e adorem ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor através de tudo que nós somos, de tudo que nós temos e também daquilo que Deus já nos deu de presente. Então, que esse momento da oferta, os dízimos, né? E você pode fazer isso de todas as formas, né? Nós temos o Pix, nós temos as transferências, é possível fazer isso, mas principalmente lembrando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus tem projetos especiais, está alcançando pessoas no mundo todo. Então, que o nome dele seja engrandecido por essas pessoas que ainda não conhecem. Então, você pode fazer parte desse projeto especial de Deus de alcançar pessoas e de ajudar pessoas no mundo todo que precisam tanto da sua oração e da sua oferta. Então, vamos fazer isso juntos, participar da adoração e participar desse projeto de Deus no mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a Ti
através de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Nesse momento, nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos e tudo aquilo que nós temos já, na verdade, recebido de Ti, Senhor. Que o Senhor receba isso, que o Senhor faça festa no céu e no Teu reino, Senhor, haja muita gente que conheça o Senhor como Senhor e Salvador e faça festa junto com a gente. Senhor Deus, alcança essas pessoas, que realmente o Teu reino, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance esses lugares que ninguém tem nem interesse de chegar, Senhor, mas que a Tua mão chegue e ajude, Senhor. Nós queremos participar disso nesse momento, nós queremos louvar a Ti nesse momento com o que nós temos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, turminha, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma fofoca pra vocês. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fiquei sabendo de uma moça, assim, que não tinha compromisso, assim, nenhum, não era casada, nada. Engravidou. Imagina isso, imagina que o povo não vai falar. Gente, tia Lu aqui não conta fofoca, né? Eu, na verdade, vim contar pra vocês a história de Maria. Imagina só, se nos tempos de hoje eu falo o que eu falei pra vocês, o pessoal já vai fazer aquele burburinho, já vai falar e tal. Imagina na época de Maria, imagina só o que aconteceu com ela. Pois bem, eu vou contar pra vocês essa história. Vamos lá? Então vamos lá. Maria era uma moça bem comum. Ela vivia uma vidinha comum. Ela ia casar com José, um carpinteiro, que também era comum. Não tinha assim nada de especial. A única coisa que era muito especial em Maria era como ela cria em Deus, como ela acreditava na palavra do Senhor e como ela sabia que Deus enviaria o Salvador para todos nós. Então um dia, Maria estava lá fazendo suas coisinhas de casa, varrendo aqui, varrendo ali, e de repente apareceu um anjo, o anjo Gabriel. Imagina só o que Maria fez. Um anjo assim na nossa frente. Ela deve ter levado um susto, né? Vamos ver o que aconteceu nessa história? Então Maria estava lá, chegou Gabriel e... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Gente, ela deve ter dado um grito, né? Porque, imagina, ela deve ter feito... ou desmaiado. Enfim, alguma coisa aconteceu. Porque olha o que o Gabriel falou em seguida. Não tenhas medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, seu Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria deve ter ficado chocada. Imagina só, recebeu um anjo. O anjo disse que ela ia ficar grávida, e ela ainda ia ficar grávida do Filho de Deus. Gente, ela deve ter ficado assim, sem saber o que falar. Aí sabe o que ela falou? Como que isso acontecerá se eu ainda sou virgem? Então o anjo foi e continuou falando. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que irá nascer será chamado Santo e Filho de Deus. E não acabou por aí não. Olha só mais uma notícia que o anjo Gabriel falou para ela. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Gente, olha só essa notícia bombástica. Isso é que é fofoca, hein? Desculpa, é brincadeira, mas vamos continuar? Imagina só o que Maria ali fez. Ela, depois que Gabriel falou tudo isso, ele foi embora. E aí Maria ficou lá, atônita com toda essa novidade, com tudo isso que o anjo falou pra ela. E aí ela ficou sabendo que ela ia ficar grávida, ia gerar o Filho de Deus, e a Isabel também estava grávida. Ela, que todo mundo dizia que era estéril, estava grávida e já estava no 6º mês. Sabe o que a Maria fez? Ela saiu, fez as malas e saiu correndo para ir lá visitar a Isabel.
Ela chegou lá, Isabel a viu e Isabel falou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Ela ficou honrada, gente. Imagina, a mãe do nosso Salvador estava lá visitando ela, Isabel. Então ela continuou: mas por que eu sou tão agradecida ao ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está dentro do meu ventre se agitou de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, gente, a Maria assim que chegou, Isabel sabia já que ela era a mãe de Deus. Olha só, mãe do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Então Maria foi e falou com ela: minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que os temem, de geração em geração. Gente, olha só essa história. Maria, uma pessoa super simples, ela bastava crer, e ela cria de todo o seu coração em Deus. Imagina, ela devia ter seus planos, seus sonhos, enfim, ela ia casar com José, né? Já estava tudo acertado. E de repente ela se via grávida do nosso Senhor. Imagina, gente, uma mulher quando engravida, ela já tem toda uma responsabilidade. Ela tem que nutrir, gerar aquela criança que está dentro dela, cuidar, se alimentar bem. Depois, quando nasce, tem que cuidar dessa criança, que vai crescer uma criança saudável. Enfim, ser mãe é uma responsabilidade grande. Imagina ser mãe do nosso Senhor, o nosso Salvador. Gente, era uma baita responsabilidade. Eu imagino o susto, o desespero, o medo, enfim, tudo. E ao mesmo tempo a gratidão, Imagina ser escolhida por Deus, gente. Os sentimentos deviam ser muitos sentimentos muito conflitantes. Então, voltando, né, a Maria devia ter já seus planos, né, de casar com José, de ter uma vida, uma família, e de repente todos os seus planos mudam. E isso ensina muito pra gente, porque muitas vezes a gente também tem os nossos planos. A gente acha que determinada coisa é o melhor pra gente, pra nossa vida, mas quem sabe realmente o que é bom pra gente é o nosso Senhor. É Deus que tem o domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas... o que vai ser melhor de acontecer. Então, às vezes, a gente fica meio frustrado porque os nossos sonhos, as nossas vontades não são feitas de acordo com como a gente gostaria, mas tudo faz parte de um plano maior de Deus. E o que a gente precisa fazer é a mesma coisa que Maria. Confiar e ser grato, que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, vamos orar? Eu vou aqui abaixadinha, mas a gente vai orar junto, tá? Senhor meu Deus, obrigada por estar sempre junto conosco. Nos ajude, Pai, a ter nosso coração confiante em Ti, assim como Maria teve. E saber e confiar a nossa vida em Ti, Senhor. Que por mais que a gente às vezes pense que determinada coisa é o que queremos, é o que é melhor para nossa vida, que a gente possa entregar essa nossa vida a Ti, Pai. Porque o Senhor, é somente Tu, meu Deus, que sabe o que é melhor para nós. E que possa ser feito em nossa vida a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, turminha. Eu espero vocês na próxima, tá? Beijão! Está chegando o Natal e a IBNU traz um musical já no dia 11 de dezembro às 17 horas. Um musical para lá de especial, o Rei da Glória. Você está convidado ali para estar conosco no WTC, nesse musical presencial, quando vamos adorar a Deus e celebrar a encarnação do Senhor para trazer a salvação. Natal IBNU, não deixe de participar. Construindo e edificando para uma cidade melhor. A IBNU
graças a Deus, tem caminhado agora para um lugar fixo onde acontecerão as nossas celebrações, um espaço extraordinário que já está sendo trabalhado para que nós venhamos a prosseguir no nosso grande projeto do Reino de Deus na cidade de São Paulo e no mundo todo. Então nós convidamos você a ser parceiro da IBNU e nós estamos levantando essa oferta especial para o nosso lugar. Então nesse fim de ano, nesse Natal, você que é parceiro, você que é membro da IBNU, você que está relacionado com a gente, participe desse projeto especial quando nós vamos estar construindo e edificando para fazer diferença mais uma vez. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a sua companhia até agora aqui na nossa celebração online IBNU. É uma alegria estar com você e queremos convidar você a ser nosso parceiro na divulgação do conteúdo que a IBNU tem produzido para abençoar vidas. Então se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, pressione o sininho para receber as notificações de todas as publicações que temos feito e também se inscreva nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, onde nós postamos conteúdo que pode abençoar a sua vida e de outras pessoas e também postamos informações a respeito das programações da IBNU. Uma semana na presença do Senhor, que Ele possa te abençoar e você possa ter momentos de comunhão com Ele a cada dia. E na semana que vem nós estamos aqui novamente às 9h30 na celebração online. Te vejo lá.